Olá, gente! Sejam bem-vindos para mais uma aula. Nós estamos hoje começando o passo 6. Então, eu quero glorificar o nome do Senhor por todo esse período que nós já tivemos de curso e aquilo que ainda temos pela frente. Hoje vamos ter bastante palavra, vamos ter uma teologia básica, mas não buscando extrair o máximo de cada assunto, mas extraindo a essência dele, que é o propósito desse curso. E eu espero que essa palavra fale muito ao seu coração. Nós estamos, então, como eu falei, entrando no sexto passo, é o penúltimo passo que nós temos, dos 7 que fazem parte do curso. Esse sexto passo, hoje, na primeira aula, nós vamos falar sobre um Deus que se revela. Lembrando que o passo 6 vai traçar nessas próximas 4 aulas, inclusive. A de hoje, nós vamos estar aí dissertando sobre como nós estamos conhecendo o autor da vida. Né? E essa primeira aula nós vamos falar sobre um Deus que se revela a nós. Eu queria dar uma pequena introdução antes da gente entrar nos textos todos que nós temos hoje para falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje a gente vai falar sobre bastante assuntos aqui, além do Deus que se revela, claro que é o tema principal. Nós vamos falar sobre o Deus triuno, vamos falar sobre a respeito da Trindade um pouquinho também, vamos falar sobre alguns atributos de Deus. Eu falo alguns porque seria impossível para nós falarmos de todos os atributos de Deus, até porque tem muitos que nós nem conhecemos, nem Ele revelou a nós, mas nós vamos falar principalmente daquilo que Ele já revelou para cada um de nós. Eu tenho dito desde o começo desse curso que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é uma revelação progressiva. Você nota a maneira como Deus agiu do Velho Testamento em direção ao Novo Testamento, ou seja, da Antiga Aliança para a Nova Aliança, e como ele vai se revelando o Deus Todo-Poderoso, mas que é Pai, que é presente. E nós temos essas nuances, muitas vezes, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, por conta dessa revelação ter sido feita em partes. Era necessário que fosse feito dessa maneira. Mas uma das coisas mais lindas que você precisa saber, uma das coisas mais tremendas que Deus fez, é que o projeto de redenção, a palavra que o Senhor deixou, que não era para ele, porque ele não precisa dessa palavra, ele conhece essa palavra, e muito mais do que ele revelou para nós de cor. Essa palavra é para mim e para você. Isso é um legado, é uma herança que Deus deixou para nós. E olha que coisa tremenda, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, e formou o homem e a mulher naquele momento, e o homem se rebelou contra Deus, porque o pecado do homem foi a rebeldia contra aquilo que Deus tinha ordenado a ele. Então, não sei se você se lembra desse momento, que Deus reúne ali todo mundo, coloca o homem, a mulher, a serpente, que é Satanás, e a cada um ele vai tratando e falando daquilo que ele tinha preparado, mas principalmente quando ele dá a promessa de que haveria uma geração, haveria algo que ele faria, haveria um plano de redenção que estaria sendo traçado a partir daquele momento. Não que Deus tivesse naquele momento escolhido para traçar aquele plano, esse plano já estava traçado antes, porque Deus é onisciente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas quão tremendo é saber que naquele momento em que o homem pecou, já havia estabelecido um plano de redenção que iria acontecer ao longo de muito tempo. Não seria naquele momento, mas iriam se passar muitos anos, muitos anos mesmo, até que Deus pudesse revelar completamente aquilo que ele começou falando, até que ele se materializasse diante de nós, até que ele habitasse no nosso meio. E aí eu estou falando de Cristo Jesus. Então, gente, é tremendo demais aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, e muito do que nós vamos falar hoje tem tudo a ver com isso, porque não é que é uma questão de que nós somos privilegiados por termos a revelação de quem é Deus. Eu sei que quando nós estamos entregando nossa vida para Jesus, no começo da nossa conversão, gente, a nossa experiência com Deus ainda é pequena. Então nós temos pouco entendimento do coração de Deus, pouco entendimento de como Deus opera, não é? A gente tem que retrabalhar a nossa mente, porque trazemos muitas ideias que não são bíblicas, não que elas sejam pecaminosas, mas elas não embasam verdadeiramente a pessoa de Deus, né? O seu caráter, os seus princípios e os seus valores. E além desse privilégio que nós temos de ir conhecendo, né, esse revelar de Deus, eu quero que você entenda que Deus deseja
deseja quase como uma ordenança que eu e você busquemos conhecer Ele. O que eu quero dizer para você, assim, não é uma opção nós entregarmos a vida para Cristo, por exemplo, e não querermos nos aprofundar mais no conhecimento de Deus. E quando eu falo isso, eu não estou falando de você fazer cursos de teologia, mestrados, doutorados de teologia. Eu não estou falando para você propriamente se aprofundar, né, lendo milhares de livros, mas estou falando de um relacionamento com Deus. Porque de nada adianta todo o conhecimento que nós tivermos da Bíblia se nós não tivermos relacionamento com Deus. Amém? O relacionamento com Deus faz com que essa palavra se torne viva dentro de nós. Então, mais do que o privilégio que nós temos de conhecer a Cristo, a Deus Pai, o Espírito Santo, ele deseja, ele ordena, ele quer que eu e você venhamos a buscá-lo e a conhecê-lo de todo o nosso coração. Tem um texto muito interessante que está no livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 3, que diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ou seja, o que Deus estava falando assim, sabe, até os animais sabem reconhecer quem são os seus donos, quem cuida dele, quem alimenta. Até os animais conseguem, mas vocês não sabem quem eu sou. E sou eu que tenho suprido vocês, sou eu que tenho livrado vocês, sou eu que tenho abençoado vocês, mas vocês não me reconhecem. Claro que nós estamos falando aqui desse momento que diz especificamente a Israel, mas hoje no nosso tempo nós também temos muitas pessoas que se convertem porque estão passando por aquele momento difícil de luta, e eles escutam uma palavra de esperança, porque a palavra da nova aliança é uma palavra de esperança. Não é uma palavra de terror, é uma palavra, né, para dar um horizonte para as pessoas. É o projeto de Deus, que é um projeto bom, tal como está escrito. Eu sei que planos tenho para vós, são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então as pessoas se entregam nesse momento porque estão quebrantadas das lutas que estão passando, mas depois elas param de caminhar. Elas não querem conhecer mais o coração de Deus, talvez porque elas tenham medo de que, conhecendo mais o coração de Deus, elas precisem mudar e coisas que elas não querem. Mas eu quero te dizer, e não apenas dizer, mas incentivar você, não importa qual seja o nível de relacionamento que você tem com a palavra de Deus, quanto mais você acrescentar, mais ela vai alterar alguma coisa dentro de você, e nós precisamos disso. Nós precisamos ter a consciência dessa alteração que é necessária, dessa reprogramação, de vivermos essa vida à abundância que Deus sonhou para nós através do conhecimento da sua palavra, aonde nós vamos ter o discernimento e o entendimento do coração de Deus. Amém? Lá em Salmos 25, 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, a quem que Deus dará a conhecer a sua aliança? Aqueles que têm intimidade com ele. Percebe que aqui não é assim, qualquer um que busca o Senhor vai encontrar. É aqueles que realmente buscam a Deus por causa da intimidade, de terem um relacionamento profundo com Deus, de terem um relacionamento de submissão, de obediência. Porque isso é o amor que a Bíblia fala, né? Quem são aqueles que me amam? Nós vemos lá Jesus falando, são aqueles que guardam os meus mandamentos. Quando ele fala guardar o mandamento, não é no sentido de você ouvir e saber que ele existe. Guardar é colocar em prática aquilo continuamente. Então, para estas pessoas, Deus dá a conhecer a sua aliança e a profundidade dessa aliança. Amém? Depois lá em Efésios 3,19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos buscando conhecer mais o coração, conhecer mais o amor de Cristo. Por quê? Porque nós vamos receber a plenitude de Deus. Essa nova vida que nós estamos experimentando com Deus é uma vida de novidade constante. Sabe? Eu sei que talvez você pense assim, olha, se nós olharmos para o apóstolo Lamartine, né, 30 anos de ministério, muitos anos de convertido, imagine a experiência que ele tem com Deus, o que ele precisa crescer mais ainda? Eu quero te dizer, ele precisa crescer muito mais, assim como nós também. Nós estamos caminhando para como a Bíblia fala, né, chegarmos à estatura de varão perfeito. O que é essa estatura de varão perfeito? Nós temos o pleno conhecimento do amor de Cristo e nós
permearmos esse amor e o seu coração através da nossa vida, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da nossa obediência, do nosso temor diante dele. Lembrando, gente, quando eu falo temor, não estou falando de ter medo de Deus, mas é de ter respeito. Amém? De ter respeito para o Senhor. Esse relacionamento de um Deus que castiga e nós que somos castigados por conta do pecado, não é esse o relacionamento correto que nós temos com Deus, porque isso nos afasta da presença dele. Deus corrige aqueles que ama, né? Até deixei um texto aqui muito bonito, que não estava na ministração, mas vou deixar aqui para vocês, que está em Provérbios 3:12, que fala assim: porquanto o Senhor corrige ao que ama, da mesma forma que o Pai repreende. E perceba que ele está falando aqui de falar como um pai que repreende, mas nós estamos falando do livro de Provérbios, que está no Velho Testamento. Na Antiga Aliança, Deus ainda não havia se revelado como o Pai, mas ele já estava dando, né, nuances de que haveria um caso de paternidade, gente, de paternidade. Mas a gente vai dissertar um pouquinho mais ao longo dos textos de hoje. Eu quero falar para vocês também sobre um texto que está no livro de Colossenses 1:28, que diz assim: o qual anunciando, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Então, o que nós estamos fazendo? Essa experiência que nós temos com Deus é o nosso cartão de visita, ou seja, é aquilo que nós apresentamos de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Quero dar um exemplo aqui, rapidinho, para a gente fechar essa introdução. Imagine que você vai viajar para um lugar onde os seus amigos, nenhum dos seus amigos foi para esse lugar. Pode ser um lugar no exterior ou mesmo no Brasil, não importa. Mas esse lugar que você está indo é o lugar onde nenhum dos seus amigos foi. E quando você vai para essa viagem, você tem experiências fantásticas. Lá tudo dá certo, é um lugar fantástico, lindo. Você tem momentos memoráveis. E quando você volta e conta dessa experiência para essas pessoas, para os seus amigos, por mais que não estivesse nos planos deles um dia irem para esse mesmo lugar que você foi, no mínimo eles vão estar pensando: poxa, um dia vale a pena a gente pensar em ir para lá. Por que eles vão começar a pensar dessa maneira? Porque a experiência que você teve e a maneira como você fala dessa experiência com paixão, sabe? Com alegria, como alguém que foi impactado, você impacta as pessoas também. Lembrando que nosso trabalho não é convencer as pessoas, mas é transmitir a elas aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, quanto mais você se aprofundar no conhecimento de Deus, mais subsídios você vai ter para compaixão, não de compaixão, né? Mas com realmente alegria, com gozo no coração, você poder transmitir aquilo que é a experiência que você tem com Deus. E isso vai fazer com que as pessoas tenham interesse, fiquem assim, estimuladas a conhecer o Deus que você serve e ao Deus que te abençoa e que cuida da sua vida. Amém? Bom, vamos lá. Primeiro tópico de hoje, nós vamos falar sobre um Deus que se revela. Então, eu já tinha comentado com vocês que a Bíblia é uma revelação progressiva e a gente vê também, né, como Deus vai ao longo da história se revelando como Pai, como Filho e Espírito Santo. Eu vou dar alguns textos aqui que vão embasar isso para que você possa saber. Primeira coisa, vamos falar sobre a revelação do Pai. Eu tenho dois textos aqui, um está em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, e o outro está em Mateus 11, 27. Eu vou ler primeiro no Velho Testamento, que diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aqui Deus estava já tomando uma posição de: olha, eu estou tomando vocês para mim. Nação santa significa eu estou separando vocês do restante para fazer algo especial com vocês, para fazer algo pontual com vocês. Deus estava querendo se manifestar ao mundo, mas ele começou através de algumas pessoas, depois através de uma nação. Amém? A maneira que Deus fez para se revelar a todos os outros era mostrar através de uma nação. Não é que Deus estava sendo elitista e estava fazendo acepção de nações. Não, eu vou levantar o povo hebreu, hoje os judeus, e são eles os meus escolhidos e o resto da terra que pegue fogo. Não!
Na verdade, o papel deles era muito importante. O papel deles era mostrar para todas as nações da terra que existia um Deus, e apenas um, que é o Criador de todas as coisas. Claro, quando eu falo um, o Deus triuno, que é o sustentador de tudo, o verdadeiro Senhor de todas as coisas, e para que as pessoas crescem e tivessem essas experiências que eles tinham com o Deus vivo. Então Deus começou se revelando dessa maneira, e quando nós chegamos no Novo Testamento, e aí no texto de Mateus 11:27 está escrito: tudo me foi entregue por meu Pai. Isso Jesus mesmo falando, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, glória a Deus, gente, porque Cristo foi foi a realização de toda essa revelação que tinha de Deus para as nossas vidas. Então, ele trouxe à existência aquilo que ainda estava oculto, que era só uma coisa que se via como se fosse uma sombra, como se fosse um reflexo, e então Deus se manifestou face a face, habitando no meio do homem. Amém? Emanuel, Deus habitando no nosso meio, Deus conosco. Então, aqui Jesus estava falando, agora eu vou revelar. Eu vou completar essa revelação e mostrar quem é o Pai que vocês ainda não conhecem. Glória a Deus por isso. A revelação do Pai para nós. Depois nós temos a revelação do Filho. Vou usar na verdade são 4 textos, tá, gente? O primeiro está em João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então é muito legal quando você vê João descrevendo, mas no princípio era o verbo. Um verbo, como é que a gente está traduzindo uma pessoa por uma ação? Porque eu já expliquei para vocês que o reino espiritual, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, são dinâmicos, eles estão sempre em movimento. Sempre em movimento. Esse dinamismo, gente, é tremendo, porque nos estimula também a andarmos sempre nesse mesmo movimento. Se nós pararmos, gente, né, tem pessoas que falam assim, isso aqui ficou estagnado. Não, não existe uma pessoa que fique estagnada espiritualmente falando. Porque como o reino é movimento, se você estagnar, na verdade, como o reino está em movimento, você está ficando para trás. É como se você caminhasse no sentido contrário. E não como se você tivesse apenas parado e mantido uma distância. Você começa a aumentar e a perder de vista. Amém? Então, é muito legal a gente falar de Jesus, que é a execução de todas as coisas, é a palavra que trouxe à existência tudo, por isso ele é o verbo, ele é a ação. Sem ele, nada do que se foi feito teria sido feito, como está escrito. Amém? Depois, em 1 de João 1:1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Depois tem uma outra colocação aqui, numa conversa entre Jesus e Filipe. Então, está lá em João 14, versículo 9, e o texto diz assim: disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como tu disse, mostra-nos o Pai. Então percebe que Cristo veio não apenas para revelar, né, o plano de redenção, os assuntos do reino, mas também para trazer o conhecimento, a existência do Pai. Amém? E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque tem muitas pessoas que acreditam que Deus é o Pai de todas as pessoas. Mas existe uma diferença entre você ter paternidade e você criar alguma coisa. Então, nós podemos afirmar com toda certeza que todas as pessoas na face da terra foram criadas pelo Senhor, foram forjadas nas mãos de Deus. Mas filiação, gente, se dá quando nós entendemos que Ele é Pai, e quando nós entendemos que Ele é Pai, nós nos submetemos à sua lei, ao seu ensino, às suas correções e às suas direções. O problema é que as pessoas acham que Deus é Pai de todos, mas não querem se submeter. Agora, quando não existe submissão à autoridade, quando não existe temor, quando não existe respeito, quando a gente não tem a humildade de ouvir e falar lá,
do alto é que vem a verdade, é do Senhor que vem aquilo que é bom para mim. Então não existe uma relação de paternidade, não existe uma relação de filiação. A filiação vem quando nós nos submetemos. E foi através de Cristo Jesus que nós pudemos entender como nos submetermos, como nós entregamos a nossa vida ao Senhor e como nós entendemos que somos pecadores e nós precisamos dele. E ele chega até nós e nós nos tornamos a filiação de Deus por causa da adoção e por conta de Cristo Jesus. Amém? Lá também no livro de Hebreus, nós temos lá no livro de Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3, um outro texto muito tremendo também que diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, ou seja, aos patriarcas, né? Estamos falando lá de trás, Israel, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Gente, que tremendo a revelação do Filho de Deus. Que tremendo a revelação de Cristo Jesus para cada um de nós. Gente, é realmente a realização, né, a consumação do plano cabal de Deus para a salvação do homem, para a salvação de todo aquele que o ama, de todo aquele que o teme, de todo aquele que entende que ele é Senhor. Olha que tremendo isso. Então Deus começou falando lá atrás, através dos patriarcas, começou falando através dos profetas e falou muito através deles, mas então ele veio e falou através do seu Filho. E aí ele completou essa obra. Amém? Então nós vimos a revelação do Pai, nós vimos a revelação do Filho, agora vamos ver a revelação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, gente, tem um papel fundamental. Lembrando-se que quando Cristo ascendeu aos céus, ele falou que ele enviaria o Consolador. E esse Consolador nos faria ter o entendimento da sua palavra, a revelação dela, teríamos a direção do nosso caminhar e as estratégias para aquilo que Deus queria fazer nas nossas vidas. Então, o primeiro texto que eu quero falar com vocês está no livro de João, capítulo 14, versículo 17, diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então nós temos o Espírito Santo que no Velho Testamento você vai ver o Espírito Santo está agindo ali. Só que ele agia de fora para dentro. Ele vinha sobre algumas pessoas em determinados momentos, que você pode ler em vários textos do Velho Testamento, com uma ação específica. Então o Espírito Santo estava agindo de fora para dentro daquelas pessoas. Agora, na nova aliança, depois que Cristo Jesus, né, foi o sacrifício pelos nossos pecados, quando nós recebemos o Espírito Santo, ele não age mais de fora para dentro, mas ele habita dentro de nós, ele age de dentro para fora. Por isso que esse texto fala, o mundo não pode receber. O que é o mundo, gente? O mundo é o sistema que está à nossa volta. É aquele sistema que a palavra de Deus diz, o mundo jaz do maligno. Essa palavra não tem a ver com a criação, o mundo, as árvores, os animais, essas coisas não pertencem ao diabo. Mas o sistema pertence ao diabo porque foi lhe dada a autoridade por causa do pecado do homem. Então esse mundo, esse sistema não pode receber o Espírito da verdade. Por quê? Porque está sob a influência de Satanás. Mas nós que entregamos a vida para Cristo Jesus, há um rompimento com as trevas. E então o Espírito da verdade habita dentro de nós. E nós o conhecemos. E temos relacionamento com ele de profundidade. Depois, vamos lá. João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, mais uma vez falando, qual é uma das funções do Espírito Santo? Qual é uma das obras do Espírito Santo? É nos ensinar e nos fazer lembrar as coisas. Um exemplo clássico disso, quando você
tem um entendimento do pecado. E porventura você está passando uma situação onde você não está atento e aquela tentação vem sobre você. Quem é que vem falar com você sobre isso? É o Espírito Santo de Deus. Ele que vem falar, acorda, fica atento, vigia, né? Como a gente fala na igreja, vigia, meu irmão. Ele está alertando você para alguma coisa que vai tentar te derrubar e trazer perdas para a sua vida. O Espírito Santo de Deus. Depois lá em 2 Pedro 1:21, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, desde os antigos que profetizaram, essas pessoas foram sim, foram tomadas pelo Espírito Santo para poderem trazer aquela profecia, para trazer aquela direção, para passarem por aquele momento diferenciado na palavra, tudo pela ação do Espírito Santo de Deus. Que mais? 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a escritura foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Mas, Carlos, a Bíblia foi escrita aí num período de 1.500, 1.600 anos, mais ou menos, 40 autores diferentes, alguns que nunca se encontraram, mas eram todos homens, como eu e você. Sim, eles eram homens como eu e você, homens e mulheres. Mas o que eles deixaram escrito foi inspiração do Espírito Santo para que chegasse até nós. E o Espírito Santo tocou nessas pessoas para que essas palavras pudessem ser transmitidas ao longo de séculos e milênios até, para que chegassem até nós, através da obra do Espírito Santo. E depois quero deixar um último texto que está em 1 Coríntios 2,13, que fala assim, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Amém? Vamos lá, gente, eu vou dar uma aceleradinha, porque a gente ainda tem mais 3 tópicos, tá? Vamos falar sobre o Deus triuno agora? Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis que a gente tem para compreender, né? Como Deus pode ser um e ser 3 ao mesmo tempo? Eles compartilham um mesmo entendimento, uma mesma capacidade, uma mesma mente, né? Como funcionaria isso? Então, eu quero dizer para você que às vezes algumas conjecturas que eu e você formos fazer através, por causa da fé, com relação a alguns assuntos que tangem a parte de Deus, que tangem a essência de Deus, e muitas dessas coisas nós não vamos alcançar, e por mais que você tente procurar, e mesmo que alguém vire para você e fale assim, não, eu sou um super estudioso, um mega teólogo, e eu conheço a completude do coração de Deus. Mentira, ninguém conhece. Ninguém consegue sondar o coração de Deus, a gente até vai ver isso mais para frente. Mas eu quero dizer para você é que a gente tem às vezes dificuldade de entender, mas como assim? Mas Deus é Pai, é Jesus, é o Espírito Santo, eles são a mesma pessoa, é a mesma coisa, mas são 3? Como é que funciona isso? A Trindade, gente, é um dos grandes mistérios da palavra de Deus. Amém? Mas, e eu vou dizer mais para vocês, a Bíblia em si, ela não fala da Trindade especificamente. Né? Como se fosse um texto assim, e assim o Deus triuno fez isso, aquilo ou outra coisa. Não aparece essa palavra Trindade ou triuno na Bíblia. Mas não é porque não está escrito que não existe a revelação daquilo que é verdade. Amém? Eu falo para vocês porque o embasamento bíblico, gente, é fundamental. Isso não é uma revelação ou uma interpretação, vamos dizer assim, pessoal, ou minha, ou de algum teólogo que jogou isso. Isso está escrito na palavra, isso qualquer criança que lesse essa palavra ia juntar por A mais B que existe a triunidade por conta de alguns eventos que nós vamos ver. Passagens da Bíblia que comprovam isso. Eu quero começar contando algumas passagens breves do Antigo Testamento, só para você entender. Então, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O grande chance aqui, gente, é que nós precisamos conhecer um pouquinho da língua original, ok? Que no caso é o hebraico, que gerou esse texto de Gênesis, para que a gente possa entender o que é que está sendo falado. Então, quando foi traduzido isso para o português, então foi escrito, no princípio criou Deus. Mas essa palavra Deus no original, gente, é Elohim. Elohim. Elohim é o plural de Eloá. Eloá é Deus. E Elohim é deuses. É Deus, mas é Deus plural. Eu sei, é meio complexo, mas você está entendendo o que eu quero dizer. É um Deus que é formado por mais de uma parte.
Então, ele já estava falando de Deus no plural, criou os céus e a terra. E não um Deus, mas um Deus que tem mais de uma parte. Ele ainda não fala da Trindade, ainda não é a revelação aqui. Mas aí você vai lá no livro de Gênesis 1:26, Antigo Testamento ainda, e fala assim: também disse Deus, façamos o homem. Ora, se Deus fosse uma única pessoa, isolada, esse texto estaria escrito assim: também disse Deus, eu faço o homem à minha imagem. Mas ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem. Então, peraí, nossa é mais de um, é plural. Então aqui já dá uma revelação de que Deus tem alguma coisa a mais aí do que a gente estava imaginando, tá bom? Lembrando que no Antigo Testamento é uma sombra, no Novo Testamento a luz se fez e a revelação é completa. Só mais um texto aqui rapidinho, Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Se tornou como um de nós. Não, se fosse Deus único, ele estaria dizendo assim, eis que o homem se tornou como eu, conhecedor do bem e do mal. Mas ele falou como um de nós, mais de um. E aí quando nós chegamos no Novo Testamento, gente, aí nós temos a revelação completa. Olha que tremendo isso daqui, no batismo de Jesus. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, o Espírito Santo, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz nos céus que dizia, este é o meu Filho amado, e quem me comprazo. Gente, olha essa cena. Jesus saindo das águas, o Espírito Santo vindo sobre ele, e Deus o Pai falando lá de cima, esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós já temos uma descrição, né, de triunidade. Filho amado, então ele é o Pai, e Jesus é o Filho, e o Espírito Santo. Já temos os três aqui. Vamos mais um aqui, João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Tem uma outra pegadinha aqui, claro que o livro de João foi escrito originalmente em grego, ok? Então, quando nós olhamos aqui, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, essa palavra outro é uma outra pessoa, porém da mesma essência. É como se fosse outro, mas igual. Eu sei que parece confuso, mas imagine que Jesus está trocando só. Eu estou saindo de cena e está vindo outro, tá bom? Só que o outro é como eu. Tem o mesmo coração, o mesmo pensamento, os mesmos objetivos, o mesmo entendimento. O que eu conheço, ele conhece, é uma coisa única. Então essa palavra outro também é muito legal por conta disso, porque é da mesma essência. Então eu rogarei ao Pai, Jesus falando, eu rogarei ao Pai. Então Jesus, Filho, Pai, e vai mandar o outro. Quem é o outro? O Consolador, que tem a mesma essência, mas é o Espírito Santo. Não sou eu nem o Pai, é o Espírito Santo. Amém? E a gente tem a bênção apostólica. Não sei se você imaginava que a bênção apostólica que se dá no final do culto tinha sido alguma invenção de alguém de muitos anos atrás, isso foi passado de geração em geração. Isso não é invenção, está lá em 2 Coríntios 13:13, que diz assim, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, que a gente fala o amor de Deus, o Pai, né? E a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? A bênção apostólica que você ouve no final do culto saiu desse texto de 2 Coríntios 13:13. Ok, eu quero dar um breve sumário aqui nas Escrituras a respeito da Trindade. A gente tem ainda 16 minutos. Eu vou dar uma corridinha aqui, só para a gente falar sobre o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. E é por isso que eles são triuno e é por isso que eles são Deus. Então a gente tem lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1, nós já falamos, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ok? Romanos 1:7 diz assim, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo. Então, nós sabemos que o Pai é Deus. Amém? 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Então aqui nós temos a revelação de que o Pai é Deus. Agora, e o Filho é Deus também?
Quando a gente fala do Pai, talvez seja mais simples, né? Mas eu vou te falar que tem algumas pessoas que creem que Jesus, ele é apenas um profeta. Existem algumas religiões que creem que Jesus era apenas um profeta, alguém que veio trazer uma palavra, uma revelação, mas que ele não era Deus. Aliás, que ele não é Deus, porque ele é Deus. E eu quero mostrar para vocês aqui, usando alguns textos, Isaías 9,6, por exemplo, no Antigo Testamento, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Temos um texto aqui também de João, capítulo 1, dos versículos 20 a 28, diz assim: ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Quem estava falando aqui, só para você entender o contexto, é João Batista aqui, tá? Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu ele: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos a resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, os religiosos da época, e perguntaram-lhe: então por que batizas se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. E essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Temos outro texto aqui também, 1 Timóteo 3,16 diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Jesus é Deus. Amém? E no livro de Tito, capítulo 2, versículo 13, diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então o Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Atos 5, 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. O que ele está falando aqui? No começo ele diz, só para lembrar dessa história, né? Ananias vende a propriedade lá com a sua esposa, Safira, e ele vendo que todas as pessoas estavam fazendo isso, né? Vendendo tudo que tinham e entregando aos pés dos apóstolos, talvez ele querendo fazer, né? Fazer assim uma cena, né, querendo se vangloriar ou se destacar, ele pegou e vendeu a propriedade, ele segurou uma parte do valor, foi lá, entregou e falou: olha, vendi a propriedade, estou entregando tudo aos seus pés. E aí o Espírito Santo revela: não, você não está entregando tudo. Você está dizendo que está entregando tudo, mas você reteu o valor. Ou seja, você está vindo aqui só para fazer, né, para ter fama, vamos dizer assim. Então ele diz aqui: para que mentistes ao Espírito Santo. Então você mentiu para o Espírito Santo. E ele fala assim: não mentiste aos homens, mas a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. E Hebreus 9,14: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Pelo Espírito eterno. Eterno somente Deus. Amém? Então esse é o embasamento bíblico que nós temos para nós provarmos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, os três são Deus. É o Deus triuno, são um e são três. Amém? Agora eu quero entrar no que tange os atributos de Deus, que isso é muito legal a gente conhecer. É óbvio que a gente vai falar de alguns atributos de Deus, porque seria impossível para nós termos acesso a todos eles, inclusive aqueles que Deus nem revelou para nós. Então nós vamos pegar os principais atributos, né, que revelam a essência de Deus, o formato de Deus, né, o caráter de Deus, o poder de Deus, para que nós venhamos a ter esse entendimento. Então eu quero começar falando sobre esse Deus ser autoexistente. O que é ser autoexistente, gente? Significa que para que ele exista, ou não é necessário que alguma outra coisa seja formadora dele ou sustentadora dele.
Ele não depende de nenhuma circunstância ou de nenhuma coisa para que ele exista. Amém? Então, por isso que ele é autoexistente. Em si mesmo, ele é suficiente e em si mesmo ele tem todas as coisas. Então, como é que a gente sabe disso? Está lá em Êxodo, capítulo 3, nos versículos 13 e 14, que diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Ou seja, qual é o nome de Deus? Porque eles estavam acostumados no Egito a terem deuses que tinham nomes, né? Ok? Cada deus tinha um nome. E aí Moisés pergunta: O que eu vou dizer para eles? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Ou seja, em mim mesmo eu sou suficiente. Eu autoexisto. Eu não preciso de nada. Amém? Então, Deus é autoexistente. Segundo, Deus é autossuficiente. Ele não depende de nada para fazer, não depende de nada para agir, não depende de nada para existir. Salmos 50, 10 a 12 diz assim: Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Ok? Então, Deus é soberano, é dono de tudo, ele não precisa de nada para a sua existência, ele não depende de nada para a alegria, para realizações. Nele mesmo, ele tem tudo o que ele precisa. Depois, Deus é eterno. Esse é talvez um dos outros conceitos que para nós é tão difícil a gente compreender, né? Eternidade. O que é alguma coisa que não tem início e nem fim? Todas as coisas que nós conhecemos têm início e fim, não é verdade? Mas Deus não tem nem início e nem fim, ele sempre existiu. Amém? Esse é um conceito, gente. A maioria dos conceitos que Deus revela para nós vão muito além da nossa capacidade humana de poder destrinchar, de poder compreender realmente na profundidade. Muitas dessas coisas vão ser pela fé. Amém? Deuteronômio 33, 27 diz assim: O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: Destrói-o. Deus eterno sempre existiu, para sempre existirá. Deus é infinito. Veja que nós falamos sobre eternidade no conceito de tempo, ok? Quando a gente fala de infinito aqui, não é um infinito com relação ao tempo também, mas um infinito com relação à dimensão, ok? Deus não tem fim, que é outro conceito que racionalmente para nós é impossível. Né? Qualquer coisa, por mais gigantesca que seja, tem um fim. Você pode, por exemplo, analisar o Sol à luz da Terra. Né? O Sol é um astro gigantesco, gente. A Terra é uma bactéria perto do Sol, em termos de proporção astronômica. Mas mesmo o Sol sendo absurdamente impossível de a gente compreender o seu tamanho, ele tem fim. E Deus não tem. Lá em 1 Reis 8, 22 e 23 diz assim: Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Deus não pode ser contido nem pelos céus e nem pela terra. Ele não pode ser contido em nenhum lugar, porque ele não tem um tamanho, ele é infinito, não se pode medir qual é o tamanho de Deus. Depois lá em 1 de Reis 8, 27 diz assim: Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não podem te conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Ok? Então Deus não se pode medir no seu tamanho. Depois a gente tem, esses aqui já são aqueles clássicos que nós conhecemos, né? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então, o que é ser onipresente? Significa que Deus é imanente. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês, dentro da onipresença. Deus é imanente, quer dizer assim, ele age em todos os lugares, através de todas as coisas. Você vai ver muitos exemplos na Bíblia de Deus agindo de muitas maneiras, em vários lugares, e usando às vezes
não apenas pessoas, mas até animais. Então Deus ele age como ele quiser, tá bom? Então ele é imanente porque ele age em todos os lugares, através de todas as coisas, mas ele também é transcendente, porque ele está sobre todas as coisas, acima de tudo, tá? Qual é um bom exemplo, qual é um texto da palavra que vai nos exemplificar a onipresença de Deus? É um texto dos mais lindos que estão no livro de Salmos 139, nos versículos 7 a 12, gente, e diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Deus não tem essas limitações que nós temos. Ele está em todo lugar, simultaneamente. Um exemplo disso foi aquele que Jesus nos deixou, e é um exemplo maravilhoso, porque hoje nós estamos aqui, reunidos nessa aula online, e Jesus está presente na minha casa e na casa de cada um de vocês, porque ele disse lá em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós não estamos hoje reunidos presencialmente, mas nós estamos reunidos num só espírito, no mesmo coração. Ainda que unidos por uma câmera e por um microfone, quando nós poderíamos estar realmente presencial. Mas mesmo assim, porque nós estamos reunidos no mesmo espírito, então a presença de Jesus está aqui e está aí com você também. Deus é onipresente. Deus também é onipotente. O que significa isso? Nada pode impedi-lo. Né? Às vezes as pessoas falam do diabo, né? E uma das revelações da palavra de Satanás para nós é que ele é o adversário. Né? E aí você pergunta assim, mas ele é adversário de Deus? Eu quero te dizer uma coisa, Deus não tem adversários. Porque o adversário, por conceito, é um opositor, é alguém que consegue fazer uma força contra. Eu quero te dizer que Deus não tem adversários, porque ninguém pode se opor a ele. Ninguém. O diabo é criação das suas mãos. Ele não pode se opor a Deus. O diabo só cumpre um propósito. Já que ele se rebelou, até assim Deus cumpre um propósito na vida de Satanás. Amém? Então Deus é onipotente. Ele é poderoso sobre todas as coisas. Ninguém pode resisti-lo. Ninguém pode ser adversário dele. Lá em Gênesis 18:14 diz assim: acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Quer dizer, tem alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Apocalipse 19:6. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nele se inicia e se encerra todo o poder. Nada pode resistir e tudo ele pode fazer. E Deus, por fim, onisciente. O que significa ser onisciente? Significa que ele tem acesso a todo entendimento e a todo conhecimento de tudo. Então, todas as coisas estão reveladas diante dele. Todas. Então, todos os seus pensamentos, todas as coisas que você faz escondidas, ninguém está vendo, mas eu quero dizer, Deus conhece cada detalhe. Salmo 147:5 diz assim: grande é o Senhor, nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Isaías 40:13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Ou seja, ele, além de deter todo o conhecimento e todo o entendimento de tudo, ele ainda sabe tudo que transcorre, né, na Terra e nos confins do universo. Simultaneamente em todos os lugares. Todas essas informações ele tem acesso. A tudo ele conhece. Amém? Mas eu quero ainda falar sobre mais alguns tópicos com relação à pessoa de Deus. Atributos de Deus, mais um deles, imutável.
que é Deus ser imutável? Significa que ele não muda de opinião. Porque ele não precisa. Gente, a gente muda de opinião quando a gente aprende que está errado, que tem uma coisa melhor, que a gente pode ter uma experiência diferenciada, algo que seja mais positivo do que aquilo que a gente viveu. Então, nós mudamos de opinião. Deus não precisa mudar de opinião, porque ele já sabe tudo. Amém? Então, Deus é imutável. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Aquilo que escreveu vai se realizar. Tudo aquilo que está preparado por Deus vai acontecer conforme está escrito. Amém? Deus é imutável. Lá em Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, Deus não muda. A sua essência é sempre a mesma. Ele não tem necessidade de transformação nem de mudança. Nós temos. Para sermos mais parecidos com ele, ele é a completude, é a perfeição. Hebreus 1, 10 a 12. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste, também qual manto os enrolarás. E como vestes serão igualmente mudados, tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Amém? Deus é imutável. Depois, Deus é soberano. Quando a gente fala de Deus ser soberano, significa que ele tem governo sobre todas as coisas. Ter governo sobre todas as coisas significa que aquilo que ele determinar sobre qualquer assunto, aquilo se executa. Nada pode ficar fora da sua palavra ou da sua direção. Amém? Soberano. Salmos 135, 6. Tudo quanto aprove ao Senhor, ele o fez. Nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. E depois em Isaías 46, 9 a 11, que diz assim: lembrai-vos das coisas passadas na antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua ao homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei esse propósito, também o executarei. Então, você quer saber quanto que é a soberania de Deus? Vai se cumprir tudo que está escrito? Vai se cumprir tudo integralmente, não tenha dúvida. Passarão os céus, passará a terra, porém as palavras dele nunca passarão. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ou seja, ele é soberano sobre tudo e ele vela sobre a sua palavra até a conclusão dela. Amém? Depois, Deus também é inescrutável. Essa palavra inescrutável, a gente pode também querer dizer inacessível, impenetrável, ou seja, você não consegue sondar o que está ali dentro. Ok? Inescrutável. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Esse texto até gerou uma música da Lagoinha, do Diante do Trono, muito antiga. Não sei se vocês lembram, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. É sobre esse texto aqui, que é maravilhoso, gente. Gente, olha quanto conhecimento Deus liberou para o homem, quantas coisas tremendas. Gente, tem coisas naturais que a gente não entende como é que acontece, como é que faz. Sabe, se você for pensar assim que no primórdio do computador, levando-se em consideração que a gente está transmitindo isso através do computador, nos primórdios do computador a gente tinha, né, uma plaquinha que você colocava lá, né, no seu computador, que ele tinha uma capacidade de memória de 500 megabytes, uma plaquinha de 500 megabytes. Hoje você tem um microchip, né, um micro SD, que você coloca no seu telefone, por exemplo, com capacidade de 1 tera. Algumas milhões de vezes mais do que tinha aquela peça. Num formato muito menor. E milhões de vezes mais com capacidade de memória. Gente, para mim já é absurdo tentar entender como que a tecnologia chegou nisso. Assim como tem outras coisas que você pode pensar aí que são, como é que pode isso?
eu quero te dizer, isso não é nada. Imagine a profundidade do conhecer, né, da sabedoria de Deus. Realmente, gente, se ele não revelar para nós, nós nunca vamos conhecer. E depois, para a gente fechar, Deus é santo. Lembrando, gente, que essa palavra santo significa que é separado, que é diferenciado. Não está no contexto de tudo, é algo especial. E é muito lindo isso, porque Deus fala assim, sede santos como eu sou santo. Deus está falando assim, eu sou santo, eu sou separado, eu não pertenço a isso. Eu estou fora disso, eu estou acima disso. Mas eu quero que você seja como eu. Eu quero que você esteja fora. Quando ele fala fora, é fora de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é maligno. Por isso que o conceito de santo para nós não é que nós não pecamos. Ser santo para nós significa que Deus nos separou, porque Ele é santo. Amém? Ele transmitiu essa característica para mim e para você. Nós podemos ser santos, não porque a gente não peca, porque eventualmente vamos pecar. Seja um pensamento, seja uma raiva, um ódiozinho, uma invejazinha. Às vezes acontece, ok? Eu não estou falando que seja algo normal, mas às vezes no momento de fragilidade. Nossa, Deus está falando assim, mas eu separei vocês. Ser santo significa que vocês entendem que vocês me pertencem e vocês não pertencem a esse sistema, não pertencem à malignidade, não pertencem àquilo que é ruim. Lá em Levítico 19:2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Salmos 99:9, exaltai ao Senhor o nosso Deus e prostrai-vos ante ao seu santo monte, porque santo é o Senhor, o nosso Deus. E tem um outro texto aqui que é de 1 Pedro 1,15, mas quero declarar ele para vocês, está escrito, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Amém? E tem um texto também lá de Apocalipse, que é muito lindo, que são os seres espirituais entoando, né? Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que sempre será. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que sempre será. Amém? Espero que essa aula possa ter dirimido algumas dúvidas que você tenha com relação à triunidade de Deus, ou seja, ao fato de Deus ser triuno e de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, todos serem Deus, ok? Qualquer outra dúvida que você tenha com relação aos atributos de Deus. Nós conhecermos os atributos de Deus nós conhecermos aquele que faz alguma coisa por nós, aquele que nos livra, aquele que nos abençoa, aquele que nos supre todos os dias. Então, com todas essas coisas que nós dissertamos aqui, fora aquelas que nós nem sabemos, é esse o Deus que nós servimos. É a Ele que nós entregamos nosso coração. É a Ele que nós entregamos a nossa vida. Amém? Eu queria fazer uma oração breve com você aqui, que você repetisse comigo, para nós fecharmos essa aula e eu poder abençoar a sua vida. Eu queria que você repetisse comigo assim, Senhor Deus, a minha mente não tem capacidade de alcançar qual é a profunda riqueza do teu entendimento, da tua sabedoria e de tudo que está no teu coração. Mas através do teu Espírito, Senhor, revela-te a mim. Revela na profundidade o teu amor, revela na profundidade os teus planos e propósitos para mim. Me ajuda a viver, Senhor, para ti, sabendo que o Senhor é Deus poderoso, é Deus maravilhoso, compassivo, longânimo, é Deus que me ama. Eu quero te conhecer mais do que eu conheci até aqui. Quero me aprofundar no teu coração e saber tudo que contém dentro de ti. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e vamos continuar ao longo desse passo 6
falando sobre especificamente o conhecimento da pessoa de Deus. Vamos nos aprofundar mais em alguns outros temas, mas esse de hoje sobre um Deus que se revela para nós é para realmente nós entendermos que se não fosse Ele ter iluminado o nosso entendimento, nós jamais conheceríamos quem Ele é e não conseguiríamos prosseguir em conhecer ainda mais o seu coração. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Nos vemos na próxima aula.